Daqui para frente, ou santos ou nada. Fala, nossos telespectadores, sejam bem-vindos a mais esse episódio, né? O podcast O Santos ou Nada, o podcast perfeito para você que quer ser santo. Aqui quem vos fala é João Paulo e hoje, né, vamos começar um episódio aí da série, né, continuando a nossa série Aprendendo a Ser Santo. E hoje vamos falar sobre São Luís Gonzaga, um santo que é padroeiro tanto da juventude, tanto também, né, das pessoas que são estudantes, né? Mas também principalmente de seminaristas, né? O qual somos nós outros aqui, né? Então, né? Já para a gente começar então a introduzir esse tema, antes apresentar o meu companheiro Rian, por favor. Muito bem, então. Obrigado, João Paulo, por esse convite. Como você disse, eu sou seminarista, com a graça de Deus, seminarista da Diocese de Itapetininga. Estou aí no segundo ano, na mesma turma do João Paulo, nosso irmão aqui. Companheiro do quarto. Fomos companheiros do quarto até o ano passado. Então, estamos aí caminhando no primeiro ano de filosofia e, com a graça de Deus, tentando se configurar um pouquinho mais a Nosso Senhor. Eu sou natural de Quadra, então nasci em Quadra, depois fiz meus estudos em torno da agronomia e tudo mais. Mas Deus quis que estivesse aqui no seminário. Portanto, estamos aí. Como São Luís Gonzaga, estamos lutando para sermos santos, né? Sim. E já pegando o gancho, né? Roda a vinheta. Antes que eu esqueça da vinheta. Surely my God is strength of my soul. Your love defends me. Your love defends me. Então, pegando o gancho, né, dessa belíssima introdução que temos aqui na vida, né, de nós seminaristas, a gente já pode iniciar com aquela questão, né? Quem que foi São Luís Gonzaga? Bom, São Luís Gonzaga não nasceu santo, como todos nós sabemos, e o Papa Francisco sempre nos diz, um santo nunca nasce santo. Um santo, ele é aperfeiçoado em sua vida. E São Luís Gonzaga não foi diferente. Ele nasceu em uma família nobre, uma família muito nobre, na corte de Castiglione. Então, seus pais eram, tanto seu pai, Ferrante Gonzaga, como sua mãe, Marta Tana, ambos eram de famílias muito nobres, então eram donos de basicamente boa parte do norte ali da Itália, e toda aquela região fazia parte do Ducado de Castiglione. Muito bem, além disso, o Ducado de Mantua também fazia parte da família. Então ele nasceu num lugar muito nobre, entre os ricos ali daquele período. Mas Luís Gonzaga, ele foi predestinado. Então Deus quis que aquele menino fosse especial desde o princípio. Então sua mãe, muito piedosa,
E aqui é interessante a dualidade que existia entre a mãe e o pai de São Luís Gonzaga. Sua mãe, de um lado, muito piedosa, uma mulher assim extremamente de vida de oração, que queria ensinar o menino as coisas mais santas. E por outro lado, o pai, um homem determinado, com uma virilidade assim, um homem que era assim destemido e voltado para a guerra. Então estava sempre pensando em batalhas, pensando em coisas de guerra. E assim esse Luís Gonzaga cresceu dentro desse berço, com essa dualidade muito grande, né? E de um lado, sua mãe ensinou ele as primeiras palavras. Então lá, quando ele nasceu em 1568, ele foi crescendo perto de sua mãe, ao lado de sua mãe e também dos seus professores. Então ele cresceu com um corpo de professores, docentes que foram ensinando as virtudes para aquele menino. E interessante que as primeiras palavras desse menino foram Jesus e Maria. Nossa. Uma criança que nasceu num berço e aprendeu a rezar logo de pequeno. E é interessante pensar que ele não nasceu num lugar assim ideal para crescimento de virtudes. Muito bem, seu pai era um grande comandante do exército ali, mas é interessante que o período do Renascimento nasceu justamente naquela região onde ele nasceu. Então, existia assim, dentro da sociedade, uma perversão nos costumes, uma perversão social. Existia dentro da sociedade tudo aquilo que nós conhecemos do Renascimento, que trouxe de malícia para aquele período que foi o período medieval, a cristandade, né? Foi o período que foi se decaindo essa cristandade medieval. Portanto, ele não nasceu num lugar no paraíso, onde podiam crescer os anjos, não. Luís Gonzaga ele nasceu num lugar que estava propenso ao pecado. Entretanto, com a sua educação, desde novinho, ele cresceu nessas virtudes. Sim, pela própria questão também a gente percebe, né? Ele nasceu num lar rico, né? Então a chance, né, de se cair no mundão assim seria facinho, né? Ainda mais com as questões que nós temos. Um ponto importante, né, que foi tocado é a educação da família, né? Enquanto a mãe, né, estava propícia a educar ele, né, nas questões da fé, na doutrina da igreja. E aí a gente percebe algo importantíssimo nos dias de hoje, né? Como nos dias de hoje também a gente percebe, né, que as famílias elas precisam, né, ser esse suporte para o filho. Muitas vezes a gente vê, por exemplo, crianças que vão na catequese que não sabem rezar, né, enfim, que não tiveram essa boa base, né, na família, né, que os pais simplesmente colocam as crianças lá na catequese, né, como se fosse um diplominha, né, de católico, algo nesse sentido. Mas esse ponto aí então é interessante e a gente já pode também pegar um outro paralelo que é o pai dele, né? Tipo, então já havia essas questões, né? E o próprio pai dele o incentivava a ir para as guerras, né? Nas caçadas, principalmente, né? Eu estava lendo, né? Que ele era muito bom, né? O Luís Gonzaga, ele era muito bom nessa questão também. O seu pai meio que ficava orgulhoso nesse ponto, né? É interessante uma questão que aconteceu na vida de São Luís Gonzaga. Pensando aqui na importância da família e como que a família realmente influencia a vida da criança, né? Então, Luís Gonzaga, seu pai sempre levou ele para a guerra. Então, teve uma vez que estava acontecendo uma guerra lá, e o menininho com 4 anos, e o pai dele falou, não, vou levar esse menino para a guerra. Então, pegou, fez uma armadura pequenininha para ele, colocou um arcapuz, então uma arma na cintura do menino, colocou pólvora no cinturão do menino, e falou, vamos para a guerra. E levou a criança para a guerra, e daqui a pouco, estava ali entre meio soldados, e o menino tentando brincar com a pólvora, ele não sabia de nada, não tinha consciência, então até esse momento ele não tinha consciência de pecado, pegou e deu um jeito, explodiu a pólvora no rosto dele. Então esse foi um grande evento que aconteceu na vida daquela criança. Então a pólvora explodiu no rosto dele, e de tal forma foi o impacto da explosão que ele deveria ter ficado todo deformado por conta da explosão e pela queimadura, mas com a graça de Deus aquela criança ficou apenas preto de pólvora, mas não ficou deformado e nada mais grave. E nesse mesmo dia que seu pai levou ele lá, nessa mesma semana ele estava lá no meio dos soldados, aí o pai dele tomou o cinturão e tomou a pólvora também do menino para não se machucar mais, né? Acontece que o menino é levado, então às vezes a gente pensa, Luís Gonzaga vê ele com a cruz, né, nas suas iconografias com a cruz. Sim. E com o livro na mão. A batina, a sobrepeliz. Exatamente, né? Pensa que ele era um efeminado e que não tinha, assim, impulsos e que era um homem, assim, angélico. Não, o menino, ele nasceu e era, assim, viril, o homem era destemido. Sim. O menino, então, com 4 anos de idade, ele fez essa barbaridade com o arcapuz, disparando o arcapuz aí, e a pólvora queimando no seu cinturão, mas tomaram a pólvora dele e
Aí um momento depois do jantar, todos os guardas estavam dormindo, né, fazendo um cochilo depois do jantar. Ele pegou que roubou a pólvora de um dos soldados ali, subiu no monte do castelo onde estavam lá, encheu de pólvora um canhão e disparou um canhão. Imagina só, uma criança de 4 anos, disparou o canhão, aí todos os soldados ficaram em pânico. Nossa, tem gente atacando, tem gente atacando. Aí daqui a pouco subiram lá em cima ver, tava lá o Luiz Gonzaga jogado de um lado e o canhão do outro, com o ricochete que deu aquele canhão. Então o menino era levado, o menino era danado, como a gente pode dizer, né? Então ele tinha essa perspicácia. Então, de um lado, ele, claro, era voltado para as coisas de Deus, mas do outro lado também a sua mocidade que levava ele para as coisas, né? Então ele tinha essa energia vital que empenhava. E por isso que as famílias, então os pais e também as mães têm que estar juntos, né? Os dois pensarem o mesmo para dar a mesma educação para o filho, né? Os dois têm que pesar na mesma moeda para dar essa educação para o filho e fazer ele crescer nas virtudes, né? Sim. E tem 3 questões, né, na vida do São Luís Gonzaga que se destaca muito, né? Principalmente, como já foi comentado, a piedade católica, né, que a mãe dele ensinou e tudo mais, mas principalmente por causa do contexto da época, né? Como você comentou, no contexto de uma época de, enfim, renascimento, né, já era perversão e tudo mais. Então os católicos que tinham nessa época, eles eram muito rigorosos, né, em quesito de penitências e tudo mais, né? E ele, aos 10 anos, né, ele já começa a fazer esse propósito, né, de nunca mais ofender a Deus pecando, né? E então ele começa a ficar muito intensivo também nas questões de penitência, nas questões, né, de jejum, né? Ele fazia jejum, acho que 3 vezes por semana, né? Então era bem intenso, né? E por causa disso, né, ele, o que é o segundo ponto, né, por causa desse entusiasmo adolescente, como diz a turma, ele não tinha uma moderação. Então, por causa disso, ele exagerava mesmo, né, nessas questões. Interessante que São Luís Gonzaga, ele se converteu. Então, vamos lá. O menino tinha 4 anos de idade, estava ali imerso nas coisas do pai e ao mesmo tempo nas piedades da mãe. E certa vez ele voltou da casa, ele voltou da guerra ali com seu pai e voltou para casa. Depois de ele ter feito essas barbaridades lá com seu pai, aí ele voltou para casa, só que ele começou a falar alguns palavrões. Porque estava no meio dos soldados, os soldados falavam palavrões, né? Ele voltou para casa falando palavrões e sua mãe repreendeu ele. Também o seu diretor ali repreendeu. E ele ficou chocado com aquilo. Ele falou, meu Deus, eu não posso mais pecar, não posso ofender a Deus. E aí que vem essa grande conversão do Luiz Gonzaga. Então, com 7 anos de idade, ele cai em si e se converte. E é interessante que a devoção que esse rapazinho tinha, com 7 anos de idade, ele começou a rezar os salmos graduais, os salmos penitenciais e o ofício da Imaculada todos os dias. Então ele começou a ter uma vida realmente devota, uma vida de oração assim, determinada, uma determinada vida de oração, como nos ensina Santa Teresa de Jesus. Então esse rapaz começou a decidir-se por Cristo. Sim. Decidir por Jesus e aquilo que motivava o coração dele, né? Sim, e o terceiro ponto, né, entra exatamente nessa espiritualidade, né? Por falta, né, de modelos religiosos a serem seguidos na época, então ele acabou meio que criando, entre aspas, sua própria espiritualidade, né? Então ele acabava, né, então, misturando essas questões de jejum e tudo mais, as vidas de penitência e tudo mais, e a própria vida de oração dele, né? Então ele acabou se basando, né, nessas questões, né, para, enfim, eu tenho que ser católico, eu tenho que agradar a Deus, eu tenho que parar de pecar, não sei, né? Então isso tudo gerou nele esse entusiasmo, né? É verdade. Até pensando na vida de penitência de São Luís Gonzaga, né? Homem muito penitente. Ele, como você disse, ele fazia 3 vezes por semana o jejum. Então, na quarta-feira ele fazia jejum porque era habitual fazer jejum na quarta-feira. Aí na sexta-feira ele fazia jejum porque em honra à paixão de Nosso Senhor. E no sábado ele fazia jejum em honra à Virgem Maria. E tal era a devoção à Virgem Maria que ele tinha que, com seus 10 anos de idade, ele consagrou a sua castidade e a sua virgindade à Virgem Santíssima. Sim. Então eu nem sabia de vida religiosa, mas já tinha consagrado assim, espontaneamente a sua virgindade à Virgem Santíssima. E assim ele foi crescendo, em meio às penitências, e realmente ele era muito penitente, tanto é que ele é nosso patrono, né? E muitos dizem, né, se não podemos imitá-lo na virtude ou na castidade, que possamos imitá-lo na penitência. Porque realmente o homem era muito penitente. Esse menino, ele se penitenciava e via que essa questão da mortificação como algo que florescia em sua alma, né? Então esse desejo por mortificar seu corpo para que sua alma
estivesse mais próximo a Deus, né? Subjugar o seu corpo em relação à sua alma. Então, realmente esse homem foi muito penitente. Sim, em relação à castidade também tinha algo que ele comentava, né, que era a custódia dos olhos, né? Então ele tinha uma vida tão assim virtuosa nesse ponto da castidade que até quando aparecia alguma mulher assim ele já ficava mais cabisbaixo assim, né, para não olhar, né, para não ter nem sequer a tentação de poder pecar, né, com os olhos e tudo mais. Daí, tanto que conta que ele não deixava nem os seus servos verem seus pés, né, os criados que tinham na casa nem verem seus pés. Então, o tamanho era a castidade, né? Esse homem eu tinha uma pureza assim fenomenal. E é interessante como que a igreja nos colocou ele como patrono da juventude. Então a gente começa a olhar hoje, nossa juventude tem aí no mundo tantas promiscuidades, tantas coisas tanto que são imundos assim na questão da castidade e não conseguem viver a castidade. Sim. E a gente pergunta para a igreja, mas como que a Santa Igreja coloca um homem tão virtuoso como esse como modelo de castidade para esses cristãos, para esses jovens cristãos? E na verdade é assim, porque o jovem, ele é feito para buscar a virtude, o jovem é feito para esse destemor, essa impetuosidade, o jovem é feito para o grande, para ser o herói, para fazer o heroísmo. Então a igreja coloca assim, um santo de grande nível para ser o nosso exemplo. Então nós temos que alcançar aquilo que ele alcançou, temos que buscar com destemor, temos que buscar impetuosamente alcançar essas virtudes. E por isso que a igreja coloca São Luís Gonzaga como esse modelo, esse exemplo grandiosíssimo de virtude, né? E é interessante que às vezes a gente vai conversar com os jovens e falando, não consigo, eu não dou conta, é muito difícil, a castidade eu não estou conseguindo. E São Luís Gonzaga nos ensina que nós não podemos negociar com a castidade. Uma castidade é um negócio que não se pode negociar. Essa questão mesmo de manter seus olhos baixos. É interessante que ele ficou 2 anos na corte ali da Espanha. E é interessante que ele ficou 2 anos na corte da Espanha e estava diariamente em contato ali com a rainha da Espanha. Mas depois desses 2 anos, se colocássemos 3 mulheres na frente dele e perguntássemos qual que era a rainha da Espanha, ele não sabia dizer, porque ele jamais sequer olhou para o rosto da rainha da Espanha. E dizem alguns biógrafos que ele nunca olhou jamais para o rosto de nenhuma mulher, além de sua mãe. Então, o homem tinha realmente essa penitência no olhar, porque sabia que os olhos são a janela de nossa alma. Sim. E pela janela de nossa alma podem entrar todos os pecados, podem entrar todos esses desejos. Então, ele nos ensina aqui aos jovens especialmente, que precisamos ter esse destemor, essa impetuosidade para buscar a pureza. É algo que a gente realmente não pode negociar. Se queremos ser puros, queremos ser santos, queremos ser castos, não podemos negociar com isso. Nessa questão nós temos que ser impetuosos como foi São Luís Gonzaga. Sim. Ter esse destemor de coração, né? Interessante nesse ponto da castidade é que o próprio catecismo da igreja ele vai dizer, né, que todo ser humano ele é chamado à castidade, né? Pô, daí você pode parar pra pensar, todo ser humano, né? Inclusive os religiosos, os casados, né? Como assim todos são chamados à castidade, né? E é castidade nesse ponto, né? Tipo, não é porque a pessoa é casada que ela vai exagerar nas coisas que é lista no matrimônio, por exemplo, né? Então tem que ter uma castidade no matrimônio também. Sim. Assim como da mesma forma, né? Tem que ter a castidade para os solteiros, né? Então já é uma castidade mais, digamos assim, um pouco mais palavrinha. Ainda é forte, assim, impetuoso, uma castidade mais tênue, mais forte. Mais forte, agora deu um branco aqui. Mas enfim, a gente vive, né, de um modo um pouco mais forte nessa questão da castidade exatamente por causa disso, né? Que assim como o próprio Paulo nos ensina, né, nas suas cartas, se eu não me engano agora, posso estar enganado, né? Mas assim, com o próprio Cristo, né? Então a gente também tem que ser, né? Sim. Né? Então, essas questões. Exatamente, na questão da castidade, é interessante que realmente a castidade, às vezes a gente trata a castidade como um tabu. Então, tem que ser casto, não pecar contra o 6º mandamento, o que vem a ser isso? Então, é esse o problema, cara. Muitas pessoas olham com a doutrina do não, né? Então, ficam falando, não pecar contra a castidade, não fazer isso. Nossa, a igreja só proíbe, não sei o quê. Mas, na verdade, é a doutrina do sim. Porque exatamente. A castidade não é a questão de como eu não posso fazer, a questão que eu não posso ir, não posso
fazer coisa com minha namorada antes do casamento. Não, não é isso. A castidade é um chamado ao amor. Porque quando você é casto, você ama de maneira ordenada as coisas. Sim. E o próprio São Luís, ninguém jamais amou como São Luís amou. Que amor que ele tinha pela Santa Virgem Maria. Que amor ele demonstrava em suas orações. Então, ser casto é realmente amar. Sim. E por isso que a igreja nos pede para os esposos serem castos, nos pede para que os jovens sejam castos, para que todos sejam castos, para que os padres sejam castos, que os seminaristas sejam castos. Porque aí, sim, sendo castos, nós aprenderemos a amar. Somente sendo castos nós vamos aprender a amar. Caso contrário, nós vamos olhar o outro como um objeto sexual, um objeto de prazer, um objeto de desejo. Mas na verdade não. A castidade nos faz olhar o outro como uma pessoa à imagem e semelhança de Deus, e nos faz olhar o outro como alguém que precisa ser amado, o outro como alguém que precisa buscar também o reino dos céus como nós estamos buscando. Sim. E aí muitos dos namorados jovens, né, vão dizer, mas eu não consigo viver a castidade com minha namorada, ou eu estou lutando. Mas aí, tá, ele tenta não agir sexualmente com sua namorada, mas para todas as outras mulheres ele olha. E ele fala, não, mas elas estão vestidas. Estão vestidas, mas você está desejando elas no seu coração. De que adianta? Você está sendo impuro contra elas. E necessariamente você vai ser impuro também no seu relacionamento com sua namorada, com sua esposa posteriormente. Sim, então, daí acaba compensando, né? Tudo aquilo que viu, tudo viu, daí desgasta no que já tem, né? Entre aspas. Exatamente. Então a castidade é algo que realmente norteia a vida espiritual do cristão. É necessário ser casto no namoro, no casamento, no celibato, na vida religiosa, em todos os tempos, ser castos. E isso, aqui está um grande farol que São Luís é para nós. Esse grande farol de pureza. E por isso que ele tem o lírio na mão. Por isso que sua representação iconográfica tem esse lírio na mão. Esse lírio de pureza, esse lírio de castidade, que ele alcançou essa vitória, né? E ser realmente esse homem puro, que amava as coisas de maneira ordenada. E falando um pouco da vida de oração também, né? Pensando em amar as coisas. O amor que ele demonstrava na sua vida de oração era algo fenomenal. São Luís Gonzaga, ele, quando ia rezar, sua mãe, quando entrava no quarto e não sabia onde ele estava, se ele já tivesse saído, a mãe dele sabia toda vez onde ele tinha rezado. Porque ali onde ele tinha rezado estava uma poça de lágrimas. Então, tamanho era o amor que ele demonstrava nas suas orações, meditando a paixão de Cristo, que sempre, sempre ele caía em lágrimas. E encharcava, enchia aquele chão de lágrimas, porque amava tanto a paixão de Cristo. E o que fazia ele amar essa castidade que ele tinha? Ele sabia amar ordenadamente as coisas. E essa castidade levava ele para amar. E levando ele para amar, ele tinha essa fluição e essa caridade na oração também. Então, é interessante como São Luís Gonzaga nos ensina a oração. Então, você que tem dificuldade para castidade, dificuldade no amar as outras coisas, peça na sua oração, Senhor, que por sua paixão, ensinai-me a ser casto, ensinai-me a ter o amor verdadeiro pelas coisas. Ensinar-me a ter um amor verdadeiro pela minha esposa, um amor verdadeiro pelo meu namorado, um amor verdadeiro pelo meu celibato, um amor verdadeiro pela minha vocação. Então, o celibato, a castidade é o amor verdadeiro. E por isso que os padres não casam, e por isso que os seminaristas vivem um celibato desejar. Porque realmente nós precisamos amar com amor verdadeiro as coisas. Sim. Amar com amor verdadeiro a Santa Igreja. E nos doar totalmente para ela, né? Sim, é que nem o próprio catecismo, né? Voltando a falar do catecismo. O próprio catecismo diz, né? Quando fala em não cobiçar as coisas alheias, né? Ou até a própria questão das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus, né? Esse ver a Deus é no sentido de que é ver com os olhos de Deus, né? Então eu vou olhar para uma mulher, não de uma forma que um homem olha assim, não sei o quê, mas de uma forma que Deus olharia para as pessoas, né? E Deus, obviamente, não olharia num desejo moralmente desordenado, né? Olharia simplesmente como uma questão de uma relação de um pai com uma filha, ou, nossa, essa filha está precisando de ajuda, né? Encontrar o caminho. Então, essa relação da castidade, né, da pureza, é olhar com os olhos de Deus, né? Então, como é que Deus olha para certa pessoa? Muitas vezes a gente olha e já vai julgar alguma coisa nesse sentido, né? Então, não, vamos voltar aqui no nosso olhar para ver, não, é filha de Deus, né? Precisa de ajuda, mas enfim, todas as demais questões, né? Então é um olhar puro mesmo, até para as pessoas que a gente não gosta, né? Tipo, a gente foca só nas mulheres, né?
Não, vamos olhar também para os irmãos de comunidade ou algo nesse sentido, né? Enfim, quem vive, né? Família e tudo mais, tem aquele tio, não sei o que, algum parente, né? Que vive enchendo o saco nesse sentido. Então, assim, você olha, não, tem que olhar para ele como Deus olha, né? Então é essa questão, né? E quando você falou aí da vida de oração dele, é um ponto interessante que em 1579, né, o pai dele manda ele para Mantua, né? E lá ele foi morar com alguns parentes. E para a felicidade dele, eles tinham capela particular, né? Então toda hora ele ia, todo dia lá ele ia rezar, né, as orações marianas que tinha e também meditar os salmos, né? E numa dessas orações em meditação, foi lá que ele sentiu o chamado ao sacerdócio, né? Caramba, e é importantíssimo a gente pensar na vida de oração, pensando na meditação. Como que São Luís ele meditava? É interessante que São Luís ele se propôs, então ele tinha só, como você disse, ele tinha sua própria vida de oração, então ele formou sua vida de oração, né? Então ele se propôs a fazer 1 hora contínua de meditação, sem distrações. Então o homem começava lá a rezar, de repente estava no minuto 59, ele tinha uma distração, opa, vamos começar 1 hora de novo. Então, por vezes ele ficava ali 4, 5, 6 horas tentando fazer 1 hora contínua sem distrações. Então esse homem tinha uma vida de oração, uma vida de meditação profunda. E ali nessas meditações ele contemplava os mistérios mais belos da vida de Nosso Senhor. E contemplando os mistérios mais belos da vida de Nosso Senhor, não tinha como não se apaixonar. Ele acabou se apaixonando por Nosso Senhor e decidiu sim pela vida religiosa, decidiu sim pelo sacerdócio. E aqui podemos falar um pouquinho de sua peripécia para conseguir esse sacerdócio. Porque vamos pensar na história dele. Sim. Então ele era o primeiro, filho primogênito ali do Marquês de Castiglione. Então ele estava sendo treinado para assumir aquele marquesado. E sendo treinado para assumir aquele marquesado, existia ali toda uma jurisprudência, toda uma jurisdição que obrigava ele a seguir esse marquesado. Então depois que seu pai morresse, ele tinha obrigação legal de assumir aquele marquesado. E então seu pai também treinava ele e tudo mais. E seu pai, vendo a devoção daquele menino, viu que realmente ele tinha essa vocação sacerdotal, mas o pai não queria deixar. O pai não queria deixar ele ir para o mosteiro ou ir para uma ordem religiosa. E ali foi uma grande dificuldade para ele, porque ele já com seus 14, 15 anos, ele pediu para o pai: pai, eu quero me consagrar a Deus. E o pai disse: não vai se consagrar a Deus, você vai ser aqui o Marquês de Castiglione, como você deve ser. E então esse rapaz ficou ali 2, 3 anos rezando, lutando, implorando ao pai, sempre implorando ao pai, para que pudesse ir para uma ordem religiosa. É interessante que ele escolheu uma ordem religiosa. Ele escolheu a Companhia de Jesus. E por que ele escolheu a Companhia de Jesus? Porque todas as outras ordens religiosas na época tinham assim o potencial de crescer eclesiologicamente. Então ele poderia se tornar um padre, depois um bispo, posteriormente um cardeal e depois um papa, talvez. Sim. Então, como ele já tinha o ducado de Castiglione, provavelmente ele seria um cardeal. Um dos seus tios parece que já era um cardeal. Então, se ele entrasse em qualquer ordem, mesmo diocesana, ele certamente seria um cardeal ou até mesmo um papa. Entretanto, ele escolheu a Companhia de Jesus, porque na Companhia de Jesus, os jesuítas, ele abdicava de qualquer cargo. Então ele queria ser sacerdote por causa de Jesus e mais nada. Então ele se abdicou de qualquer cargo. Na Companhia de Jesus ele fazia o voto de pobreza, então abdicava de tudo aquilo que seus pais tinham. Então aquilo, ainda mais para o pai, foi mais pesado ainda, porque se ele fosse, assim, sei lá, diocesano, ele poderia ser um cardeal, então o pai, tudo bem pro pai, né? Ia ter certa autoridade. Exatamente, assim, né? na sociedade e tudo mais. Mas não, ele queria ir para a Companhia de Jesus. E para isso ele teve que fazer uma papelada gigantesca junto com as jurisprudências ali da Itália. Então deu um trabalho danado para ele conseguir se desvincular e passar a primogenitura, vamos dizer assim, para o seu irmão. E aí até que deu certo. Mas seu pai mandou bispos, mandou padres e mandou outras pessoas para tentar convencer o pequeno Luís e que a vocação dele não era a vocação religiosa. Sim. Mas Luís destemidamente queria a vocação, queria responder esse chamado feito por Nosso Senhor. E aqui ele nos ensina também os seminaristas, que se Deus brotou e plantou em nosso coração o chamado,
Deus colocou em nosso coração essa vocação, nós precisamos seguir destemidamente. Ainda que o mundo diga que não, ainda que todas as forças do mundo digam que não, nós precisamos seguir o chamado que nosso Senhor nos deu. Jesus nos chamou para algo, Ele nos chamou para algo grande. E assim como chamou São Luís. Então nós precisamos fazer esse destemor e fazer de nosso sim uma constante entrega, como fez São Luís. É interessante que como que o pai de Luís permitiu que Luís fosse de uma vez por todas para a companhia de Jesus. Vamos lá. Luís, ele estava pedindo para o pai, implorando para o pai, e certa vez ele foi lá e implorou para o pai. O pai dele estava sofrendo com gota, então estava doente com gota, estava de cama, foi lá e pediu para o pai: pai, eu quero ser jesuíta, eu quero ser religioso. Aí o pai, já com o saco cheio de tanto Luís pedir, falou: Luís, sai de perto de mim, você está me enchendo o saco. Em outras palavras, claro. Mas você já está me enchendo o saco e eu não quero mais falar dessa questão. Não vamos falar mais dessa questão. Então o pequeno Luís, ali com seus 16, 17 anos, sai chorando no quarto do seu pai e vai para o seu quarto, se ajoelha perto ali de sua escrivaninha e começa a se flagelar. Então, lembra que nós falamos que ele tinha uma mortificação tremenda? Começa a se flagelar até o sangue. E aí um dos criados, que seu pai não conseguia se mexer, né? Um dos criados foi lá e abriu pela porta assim, e Luís estava lá se flagelando. E daí o criado chegou perto do pai para contar aquela história e não conseguia, porque estava chorando também de ver aquela criança, aquele rapaz, né, de 16, 17 anos, se flagelando. Aí o pai não acreditou naquilo também, e falou: me levem lá. Então pegou uns 4, 5 criados, carregaram o pai e levaram o pai até a porta entreaberta. E quando o pai viu aquele filho se flagelando por não poder seguir a questão religiosa, a sua vocação religiosa, aí ele viu realmente: Luís não pode seguir o ducado de Castiglione, sua vocação religiosa. E aquilo ali converteu o coração do pai, e aquilo ali amoleceu o coração do pai. E a partir daquele momento, então, o pai permite ele ir para a vocação religiosa, ir para os jesuítas. E assim ele começa seu caminho no noviciato, seu caminho como seminarista. Sim. Então, nesse ponto, só complementando, né, que quando ele tinha 16 anos, né, pensando em entrar, né, ao jesuíta e tudo mais, e ele conversou com seu pai, né, como você bem falou, seu pai não deixava e tudo mais, e falava que não. Num desses motivos, né, ele enviou o Luís e o seu irmão, né, à Itália por 18 meses, né, pensando que lá na cidade grande, né, na Itália, lá tudo mais, ele mudaria de ideia e tudo mais, né, mas quando ele voltou, né, ele falou: ainda posso ser padre, né? Já deu os 18 meses, terminou a viagem, agora voltou, regressou, e ele não mudou de ideia, né? Daí, com tanto insistir, após essa história, né, o pai dele acabou permitindo, né, e deixando. Só um fato interessante que a gente esqueceu de comentar é que quando ele foi lá em 1579 para Manto, né, com aqueles parentes lá, que tinha capela particular, né, que foi onde ele discerniu sua vocação, num desses dias teve a visita de nada mais e nada menos que Carlos Borromeu, né? Já era bispo ou cardeal na época, né? Daí o Carlos Borromeu fez a visita a essa família, né? E realmente se impressionou com a vida de Luís, né? E um menino com apenas 12 anos e já era tão assim esperto nas questões da doutrina e tudo mais, né? A vida de espiritualidade. Daí São Carlos Borromeu se impressionou tanto com o Luís que acabou antecipando a primeira comunhão dele, né? E nesse sentido, né, um santo dando a primeira comunhão para um santo, né? Então esse ponto também é importantíssimo, né? E São Luís Gonzaga, ele era tão devoto assim das coisas de Deus e tão devoto da Santíssima Eucaristia que não somente São Carlos Borromeu percebeu a sua santidade, mas outros comentavam sobre a santidade daquele menino. Então, com 11, 12 anos de idade, já tinha um burburinho na cidade de que aquele menininho que estava ali na corte de Castiglione era um santo. E por isso que São Carlos Borromeu olhou com carinho e com zelo para aquele menino. Sim. E realmente aquele bispo deu a primeira comunhão para aquele rapaz, para aquela criança. Sim, então, quando o pai, né, voltando agora, continuando, quando o pai de São Luís Gonzaga deixa ele entrar, né, para a ordem dos jesuítas, ele diz uma frase que é interessante, né? É o São Luís, né? Ele fala: sou um pedaço de ferro retorcido e entrei na vida religiosa para
para ficar reto, né? Então, assim, ele encontra na vida religiosa um motivo para ele ser santo, né? Assim como a gente fala, né, na questão do discernimento vocacional, muitas vezes, né, as pessoas pensam que a finalidade da nossa vocação é ser padre, é ter um matrimônio, só que esquece que isso é apenas um meio, né? E que a finalidade da nossa vocação é a santidade. Deus, Jesus nos chamou à santidade, né? Seja santos como meu Pai é santo, né? Enfim, várias passagens nos remetem a isso, né? Então, São Luís, ele vê na vida religiosa um meio, né? No sacerdócio, um meio para ser santo, né? E a partir dessa frase que a gente percebe, né? Entrei na vida religiosa para ficar reto, né? Eu sou um ferro retorcido. Então, assim, eu sou pobre, pecador, mas na vida religiosa eu serei santo, né? Então, esse ponto também... É muito interessante essa questão da vocação, né? Porque, realmente, São Paulo nos diz mesmo, né? Que cada um tem um dom, cada um tem a sua capacidade, cada um tem seus carismas, e todos eles levam para o mesmo fim. E justamente isso. Então, a vocação nada mais é do que o meio pelo qual eu vou alcançar o meu fim, e que o fim último é Deus, me unir com Deus. Então, não importa se um vai ser celibatário, outro vai ser padre, outro vai ser religiosa, outro vai ser casado, outro vai ser qualquer outra coisa. O que importa realmente, na essência, é a nossa união com Deus. Porque nós estamos nessa terra, às vezes eu comento com o pessoal, se nós estamos nessa terra e se nós não temos um fim, que é Deus, nós estamos perdendo tempo aqui. Sim. Porque o fim último de todas as coisas é Deus. Sempre foi Deus e sempre será Deus. E por isso que nós temos cada um uma vocação específica para alcançar esse fim último, para alcançar Deus, né? Que nos chama a estar junto dele. E São Luís Gonzaga encontrou na vocação religiosa esse meio para alcançar a santidade. Sim. Então, ao entrar na ordem, né, ele achou a vida de noviciado menos exigente que a vida qual ele levava, né? Esse ponto que é importante, né? A gente estava comentando. Ele era muito intensa a palavra, lembra? Intenso, né? Nas flagelações, enfim, na vida de penitência e tudo mais. E quando ele entrou na ordem, né, os superiores recomendaram, né, o seu diretor espiritual também, né, recomendou que ele comesse com mais regularidade, né, dentro das questões lá, orasse um pouquinho menos, né, as atividades mais relaxantes, né, tudo por causa do quê? Porque, ele vivia intensa flagelação o tempo todo, então era uma vida de oração constante, né, como você falou da meditação, de fazer uma hora interrupta. Então, quando ele entra em uma ordem, né, ele tem que se adaptar ao costume da casa, né, digamos assim. E ele não ia ser desobediente de falar, não, que isso, tem que ser santo, o santo vai rezando, não sei o quê. Não, ele não foi de contra aos superiores e tudo mais, né. Ele se adaptou, né, de acordo com a forma de vida da ordem, né. Então, aí tá um ponto... É interessante a obediência, né? A obediência, exatamente. Porque a São Luís, ele sempre foi realmente muito obediente. E também muito generoso nas questões espirituais. Então, ele, claro, agora dentro de uma ordem, ele tem que ser obediente aos seus superiores. Mas é interessante que sempre ele estava lá perguntando para os superiores, posso fazer esse jejum? Posso rezar um pouquinho mais? Posso fazer uma coisa a mais? Então ele estava sempre perguntando. Essa generosidade espiritual de se doar mais a Deus, mas ao mesmo tempo submetido a uma ordem, que é a ordem dos seus superiores. Sim, aí que entra, né, o seu diretor espiritual, né? Um santo também, né? Roberto Bellarmino, né? É o seu confessor, São Roberto Bellarmino, que ajudou muito esse menino a alcançar as vias da santidade. Entretanto, antes dele encontrar São Roberto Bellarmino, aconteceu uma coisa bem inusitada na vida de um santo. Por quê? Porque os seus superiores, vendo, porque ele era bem fraquinho, assim, então como ele fazia muitas penitências e ele comia pouco, o seu físico era bem franzino, então era um homem meio fraco, assim, né? E aí os seus superiores, vendo que ele era muito devotado e uma vida de oração muito veemente, eles falaram, viu, Luís Gonzaga, você precisa parar um pouco de pensar em Deus, você precisa reduzir um pouco o seu pensamento em Deus e começar a pensar em outras coisas, pensa em alguma coisa que te diverte, pensa em alguma coisa a mais. Mas interessante que Luís Gonzaga, como que ele respondeu a isso? Então realmente, ele, como obediente, começou a tentar pensar em outras coisas. Mas aquilo estava consumindo ele, porque, pensa só, nas grandes moradas, então como Santa Teresa nos ensina aqui, nas mais altas moradas, nosso coração vai sendo completamente inflamado de Deus e nós não conseguimos pensar em outra coisa que não seja Deus. Então São Luís Gonzaga já estava nessas moradas.
nessas vias de união espiritual. E estando nessas vias de união espiritual, ele não conseguia pensar em outra coisa. Então ele se consumia tentando pensar em outra coisa que não fosse Deus, e aquilo fazia mal para ele. Então, ao invés de ser um bem que fazia para ele, era um mal que fazia para ele. Então, os superiores, nesse ponto, perceberam que aquilo estava fazendo mal. Ele tentar pensar em alguma outra coisa que não fosse Deus estava fazendo mal para ele, e acabaram falando, não, Luiz Gonzaga, pode pensar em Deus, pode ficar pensando em Deus, porque ele já estava realmente nessa entrosamento espiritual com Deus. É interessante, tamanha era essa santidade que esse homem transmitia, que quando ele entrou no noviciato com 17 anos, ele ficou 2 anos no noviciato, quando ele entrou no noviciato com 17 anos, os seus colegas de turma tomavam objetos dele para guardar de relíquia. Então os outros já tomavam essas coisas e como para recordação de relíquia. Sabiam que aquele rapazinho já era um santo, aquele rapaz que estava ao lado dele já era um santo. Então guardavam esses objetos, esses panos dele como relíquia. E grande era a santidade desse homem também, que certa vez seu pai faleceu, né? E aí ele ficou com seu irmão e com seu primo, ali todo ducado de Mantua e aquela corte de Castiglione. Só que eram vizinhos ali, então, 2 famílias, de seu primo e de seu irmão, né? E certa vez eles estavam meio que em guerra, né? Querendo guerrear, o primo com o irmão, os parentes querendo guerrear por conta de um território, por conta de questões ali políticas. E aí a mãe de São Luís Gonzaga não conseguia apaziguar as coisas, as tias também não conseguiam apaziguar as coisas, de tal forma que a mãe de Luís Gonzaga pediu uma permissão para o superior da ordem para que Luís Gonzaga retornasse para sua casa para tentar fazer as pazes ali entre seu primo e seus irmãos ali que estavam brigando, né? E aqui é interessante como que o povo daquela região da Itália enxergava Luís Gonzaga, porque vamos pensar, quando Luís Gonzaga ele pediu para entrar em uma ordem, toda a região, toda a Itália ficou sabendo daquele herdeiro da corte de Castiglione que abdicou a corte de Castiglione para seguir a religião, a vocação religiosa, né? E com apenas 16, 17 anos. Com apenas 17 anos. Então toda a região sabia daquele rapaz. E quando a mãe chamou ele para fazer essa apaziguação, né, entre os primos ali, toda aquela corte que estava agitada, ele não queria voltar. Mas por obediência ao seu superior e sua mãe, ele voltou. É interessante que no caminho, tamanha era a fama de santidade desse rapaz, que no caminho todas as pessoas ainda eram seminaristas e pediam a bênção, aquele pequeno seminarista, aquele seminarista que voltava para casa. Todos pediam a bênção e se colocavam realmente pedindo a bênção. Doentes eram colocados nas ruas para que ele abençoasse. E quando chegou em sua casa, a mãe, ao invés de dar um abraço, a mãe caiu de joelhos e pediu a bênção do filho, já sabendo que esse rapaz era um grande santo. Então a mãe também conhecia a santidade daquele homem. E em pouco tempo ele conseguiu apaziguar as coisas ali, conseguiu acalmar os ânimos de seu primo, de seu irmão que estava ali guerreando, e retornou, é claro, para a vida monástica, né? Mas essa santidade que sua mãe reconhecia, imagina só, a mãe não pediu para ele um abraço, mas caiu de joelhos aos seus pés e pediu a bênção. Então essa santidade desse rapaz, a santidade desse seminarista, e também um grande exemplo para nós seminaristas, né? Como por vezes a gente sai do trilho, né? Então como que nós devemos viver a nossa vida como seminaristas? Temos que ter esse exemplo, ser um exemplo de virtude também para os outros que estão aí fora, ser um exemplo de virtude para os nossos familiares. Sim. E corresponder a esse chamado tão grande que Deus nos fez, né? Sim, interessante esse ponto da bênção, hein? Que muitas pessoas pensam que é uma piedade, né, do povo e tudo mais, né? Que a gente pede bênção para os nossos superiores, para os nossos, enfim, para as autoridades religiosas, né? Então a gente vê nosso pai e mãe pede bênção, né? A gente pede os padrinhos, pede bênção, né? Para os padres religiosos, né? A gente pede bênção. Só que o que o povo muito não sabe, muitas vezes, né? Que qualquer batizado pode dar a bênção, né? Então eu posso chegar para o criança e pedir sua bênção, né? Então, esse ponto aí é interessante, porque um dia comentaram comigo, né? O seminarista, né? Tal. Eles falaram, sua bênção, padre, né? Brincando comigo. Eu falei, Deus abençoe, mas sabia qualquer batizado pode abençoar? Eles, o quê? Eu falei, sua bênção, Rafa. Então, nesse caso, tipo assim, nossa. Então é interessante essa questão da bênção, né? E tudo mais. Daí entrando na questão da caridade, né? Que também foi comentado muito na vida de São Luís.
Em 1591, né, incluiu em Roma uma grande peste, né, no qual ficaram muitas pessoas, né, doentes, né, enfim, vítimas mesmo da peste, né. E nisso os hospitais ficaram muito lotados, né. Então, inclusive o próprio hospital, né, dos jesuítas, né, que eles tinham um hospital lá e tudo mais. Daí, então, São Luís Gonzaga começou a sair lá fora, né, e cuidar dos doentes lá fora mesmo, né. Então ele trabalhava com os doentes, ele pedia esmola, né, pedia esmola para as vítimas, né, e tudo mais. E levou muitos moribundos aos hospitais, né. E esse contato dele com muitas pessoas que eram doentes e tudo mais, ele sempre também aproveitava, né, para dar aquela evangelizada, né, preparar para os sacramentos e tudo mais. E ele alimentava e dava banho, né, nos doentes e tudo mais, né. Só que teve uma hora que enfim, o hospital, né, todo lotado, não tem mais como suportar as pessoas de vítima, ainda mais coisas graves, né, enfermidades mesmo. Então, o pessoal da ordem dos jesuítas falou que aqui não dava mais, não sei o quê. Então mandaram ele, né, para um outro hospital, né, o hospital de Nossa Senhora da Conceição, da Consolação. Isso. Daí foi numa dessas aí que ele estava cuidando de um doente e acabou adoecendo, né. Interessante de pensar na vida de piedade de São Luís, né? Porque eu penso só, um rapaz que nasceu nas cortes de maior nobreza Sim. da Itália, um homem que sempre teve tudo às suas mãos, teve tudo que poderia Teve ter, servos à sua disposição. servos à sua disposição, professores à sua disposição, mas ao mesmo tempo ele escolheu por Cristo, escolhendo por Cristo, ele abnegou de tudo, e abnegando de tudo, ele conseguiu ver realmente o valor da pobreza e o valor da pessoa humana. E tendo o valor da pessoa humana, ele se despojou para ajudar outros, né? Então ali no hospital, quando ele limpava as feridas, no hospital, quando ele dava banho, no hospital, quando ele pregava o evangelho que podia pregar ali no hospital, claro, existe uma repugnância própria da nossa natureza, de repugnar aquilo que é mal cheiroso, repugnar aquilo que é asqueroso, mas quando nós crescemos em união com o nosso Senhor, tudo que é asqueroso e tudo que é repugnante se torna para nós um trampolim para nos aproximar até Deus. Por isso que nós precisamos imitar essas virtudes. São Luís Gonzaga nos ensina a morrer para o nosso ego, a morrer para esses desejos nossos de nossa carne e desejar agradar a Cristo que está presente no mais necessitado, está presente no doente, está presente naquele que passa fome, está presente naquele que está ao nosso redor. E é isso que São Luís Gonzaga enxergava nessas pessoas, e por isso que ele foi até o fim. Então São Luís Gonzaga, é interessante que ele pegou a enfermidade, né, a enfermidade que foi gerar sua morte, de um dos seus pacientes, alguém que ele estava zelando e cuidando. E é interessante que São Luís Gonzaga encontrou alguém muito, um santo, né, junto desses pobres, desses hospitais. O São Camilo de Leles, né? Leles. Então, Leles. Leles. São Camilo de Leles. Leles. Então, um santo que se dedicou também a sua vida, né, a ajudar as pessoas, né, todos os necessitados. Então, São Luís Gonzaga, né, ele acaba se deparando com esse santo que acabou ajudando ele, né? Então, São Camilo de Leles também é o patrono dos enfermeiros, né, e daqueles que zelam das questões de saúde pública. Então, São Camilo de Leles também, de certa forma, ensinou a São Luís Gonzaga a ter essa devoção com os mais pobres, os mais necessitados e especialmente os enfermos, né? Então a Santa Igreja sempre teve um amor, um carinho especial pelos enfermos, né? E é importante, especialmente nos tempos que nós estamos, ter essa devoção aos enfermos, nós que alguns são ministros da Eucaristia, ter essa devoção de levar com carinho, com cuidado a Santa Eucaristia para os enfermos, e porque eles estão ali próximos ao encontro, próximos à passagem e se encontrar com o nosso Senhor, né? Então um momento magnífico para levar a Cristo e dar esperança nova a essas almas, né? Sim. Então ele acaba adoecendo, né, e fica acamado em 3 de março de 1591, e que é próximo, né, da época assim, que foi mais para frente foi Corpus Christi, né? Qual vocês podem ter reparado, né, a data da estreia desse podcast vai ser bem no dia de Corpus Christi, né? Então a gente já pega e emenda no outro aqui, e acabou dando muito certo, né, falar da vida desse santo com relação ao Corpus Christi, né?
Por quê? Porque bem no dia de Corpus Christi, né, ele estava muito doente e tudo mais, né, nas vésperas quase, assim, da Corpus Christi, e ele achava que ia morrer bem no dia de Corpus Christi, né. Só que, para surpresa de todos, né, que todo mundo também achava, né, tinha essa impressão, ele acabou se recuperando no dia de Corpus Christi, assim. Então ele foi e estava meio que de uma forma que ninguém esperava, né. Daí, mais pra frente, então, ele foi e acabou recebendo a Sagrada Comunhão e adoeceu novamente, né. Daí, naquele momento lá, que ele está quase morrendo, ele tem os seus olhos bem fixos no crucificado que estava em suas mãos, né. E ele morre falando a palavra de Jesus, né. Falando de interessante Jesus. como que ele é um farol para nossa devoção eucarística. Sim. Nós que estamos aí nessa festa tão linda do Corpus Christi, a festa do corpo e sangue de Deus, São Luís Gonzaga é esse grande farol. Por quê? Porque ele sempre foi muito devoto da Santíssima Eucaristia. Na sua época, então, ali, na Idade Média, não se podia comungar com tanta frequência como nós comungamos hoje. E a maior frequência que se podia era todos os domingos. Então, já como religioso, ele comungava todos os domingos. E é interessante como ele separava a sua semana para fazer realmente essa devoção aflorescer, essa devoção à Santíssima Eucaristia, a Nosso Senhor Eucarístico. De tal forma que ele separava a semana em dois momentos. O primeiro momento da semana, os 3 primeiros dias depois do domingo, segunda, terça e quarta, ele separava em adoração, em honra ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, adorando por aquela comunhão que ele tinha recebido. E depois, a quinta, a sexta, o sábado, ele se utilizava para preparar aquela próxima comunhão que ele ia receber no domingo. Então, nós também devemos ter assim essa devoção à Eucarística, de preparar, bem preparado, a maneira como nós vamos receber a Santa Comunhão e depois fazer uma ação de graças fecunda e profunda. Porque realmente é a maior graça que nós podemos receber em nossas vidas, o corpo santíssimo de Nosso Senhor tocando nossas almas. E São Luís Gonzaga, ele recebeu isso até o fim de sua vida, porque ele teve ali uma visão de que ele morreria na 8ª do corpo de Cristo. Então, em torno ali ao Corpus Christi, ele haveria de ter sua Páscoa, né? E de fato, ele chegou ali ao Corpus Christi, ele melhorou ali nos dias posteriores ao Corpus Christi, e ali na 8ª do Corpus Christi, no último dia da 8ª, ele estava bem. E é interessante que ele pediu ali nesse último dia o viático e disse aos seus companheiros: hoje eu vou morrer. E os seus companheiros: não, você não vai morrer, você está bem, não sei o que, não tem perigo de morrer. Até que os superiores até renegaram o viático para ele. Ele afirmou: não, preciso do viático, preciso hoje do viático, eu vou morrer. E realmente ele recebeu o viático com uma piedade, com uma devoção, com uma capacidade de amor que nunca se havia visto na vida de São Luís Gonzaga. Então ele amou realmente com todo o afeto, com todo o carinho, com toda a devoção a Santíssima Eucaristia que era dada a ele no viático. E ele um pouco mais tarde, ele olhando para o crucifixo, então tinha um crucifixo ao pé de seu leito, olhando para o crucifixo e balbuciando as palavras de Nosso Senhor: entrego em tuas mãos, entrego meu espírito, e dizendo também o nome de Jesus, ele acabou falecendo, né? Nessa morte tão santa, todos reconheceram que ali estava realmente um grande santo. E ao morrer aquele homem, todos se ajoelharam e caíram em lágrimas, caíram em pranto, porque morria um grande santo ali no leito daquele hospital. São Luís Gonzaga é esse grande homem que nos ensina a ter esse fervor eucarístico, essa pureza de coração e essa devoção mariana. Interessante que desde sempre, desde os seus 10 anos de idade, ele se consagrou à Virgem Santíssima. E se nós queremos seguir o caminho da virtude, precisamos também se consagrar à Virgem Santíssima. Sim. Porque sem ela, os nossos esforços são quase inválidos, porque nós não temos essa capacidade de crescer. E ela conhece Nosso Senhor muito mais do que nós, né? E pode nos ensinar essas vias para alcançar o Nosso Senhor e alcançar a graça da santificação. Sim, interessante, principalmente na vida dos santos, no geral, assim, né? É que para eles a morte não é o fim, né? E até para os católicos, né? Enfim, todos nós que acreditamos na vida após a morte, né? A morte ela não é um fim, pelo contrário, é até mais desejada por nós, né? Então, assim, quando uma pessoa ela sabe que está em estado de graça, ela sabe que, enfim, não há pecado mortal em sua alma, enfim, está preparada mesmo para morrer, né?
Então, os santos, assim, a gente vê muito na vida dos santos, né? Eles desejam muito a morte, né? Por quê? Porque, como diz Santa Teresinha, né? Eu não morro, eu entro na vida, né? Tudo isso por causa, né, da espera da vida eterna, né? Do céu, né? Estar em comunhão com Deus, né? Então, dizendo que com o desejo dos santos com relação à morte, né? Eles têm uma vida tão, assim, desapegada do mundo que realmente para eles não compensa nada, né? Tudo é passageiro, tudo é fraco, né? Então, enfim, coisas vãs, né? E a única coisa que pode os completar é o próprio Deus, né? Então, assim, respira. Então, assim, a própria questão então da santidade deles, né, os faziam realmente ter esse desejo ardente, né, pela morte, né, para que pudesse um dia chegar ao céu, né, que é o fim último, né, chegarem a ser santo, né, chegarem, enfim, a completar, né, aquilo que faltava para eles, né. Como diz Dostoiévski, né, o ser humano tem no seu coração um vazio do tamanho de Deus. Né? Então a única coisa que pode completar é Deus, né? Então as coisas do mundo são tudo passageiras, não completa, né? Sim. Por mais que uma hora dá aquela satisfação, mas depois se esvai e, enfim, acaba gerando mais frustração ainda, né? Então a gente percebe isso também na vida de alguns santos, né? Antes de converterem e tudo mais. Uhum. E é por isso que a igreja muito sábia, e com essa mãe educadora, nos coloca São Luís Gonzaga como esse exemplo de católico, como esse exemplo de seminarista, e como esse exemplo de jovem. De jovem estudante. De estudante. Então, por quê? Porque realmente ele desejou as coisas de Deus em detrimento das coisas do mundo. Sim. Ele tinha tudo no mundo. Tinha tudo que alguém poderia ter na época dele. Mas mesmo assim escolheu a Deus. E assim também nós, especialmente os jovens, né? Ele é protetor de maneira especial dos jovens. É necessário que os jovens busquem, antes de tudo, a Deus. Querer agradar a Deus primeiro e depois se usar das coisas do mundo. Porque agradando a Deus, nunca vamos usar de maneira deturpada as coisas do mundo. Sim, com relação até à própria vida eucarística, né, que eu estava falando naquela hora e acabei esquecendo, na própria preparação da morte, ele morreu nas oitavas da Páscoa, né, das Páscoas não, do Corpus Christi, né. Então, isso realmente nos remete também à nossa vida como uma vida totalmente voltada à Eucaristia, né? Os católicos, hoje em dia, eles têm a possibilidade de ir a missas diárias, né? Coisa que, na época de São Luís, não se tinha a possibilidade, né? Então, a gente consegue perceber isso na vida dos santos, né? E, inclusive, né, você falou, né? São Luís, ele dividia a sua semana em duas partes para poder fazer ação de graças e se preparar para a Santa Missa. E hoje nós temos o exemplo também de São José Maria Escrivá, que como ele já tinha a possibilidade, né, já estava numa época mais recente, de celebrar a missa todo dia, né, que ele já era padre e tudo mais, então ele dividiu o seu dia em duas partes, né, até metade do dia, porque ele celebrava cedo, né, então até metade de um dia ele fazia a sua ação de graça, porque ele já tinha comungado, e depois dessa metade do dia, a outra metade ele fazia para se preparar já para outra missa que ele iria celebrar, né, e assim também podemos ser nós, né, mas somos leigos, temos trabalho e tudo mais. A gente consegue perceber isso, inclusive até na própria Bíblia, né? Que muitas pessoas, né? O próprio Moisés estava pastoreando, enfim, várias pessoas que estavam no seu trabalho, eles tiveram no seu trabalho um encontro com Deus, né? Deus os chamou dentro do seu trabalho, né? E, inclusive, né? A gente fala de São José Maria Escrivá, ele que ensina muito a santificação do trabalho e tudo mais, a santificação do dia a dia. Então, que nós possamos também ter essa vida eucarística, né? Uhum. Assim como São Luís Gonzaga nos incentiva, e todos os santos, né? A devoção à Eucaristia, a Virgem Santíssima, né? Sim. E, como diz, acho que São Dom Bosco fala das 3 devoções brancas, né? A Eucaristia, Nossa Senhora e o respeito ao Romano Pontífice, né? Então, que nós possamos também ter essas 3 devoções, né? Que são de suma importância para nós católicos, né? E de maneira especial nessa festa que nós celebramos a Santíssima Eucaristia, o corpo de Cristo, né? Corpus Christi, que nós possamos aprender de São Luís. Aprender de São Luís, ele que faleceu ali tomando o viático, tomando o corpo santíssimo de Nosso Senhor, que nós possamos também fazer esse esforço. É claro que por vezes nossos afazeres, nossos trabalhos, não dá tempo de ir todo dia à Santa Missa. Mas quando temos essa possibilidade, que possamos ir à Santa Missa e degustar o verdadeiro sabor de Nosso Senhor que se dá no Santíssimo Sacrifício da Missa, né? É interessante que nós vimos
na Alemanha, que tem essa tradição de dizer que valia a pena gastar uma sandália para ir à Santa Missa. Porque tamanho é o valor da Santa Missa que vale a pena gastar ali a sola de uma sandália. E ainda hoje na África existem muitas regiões que pessoas caminham dias para conseguir atender a uma única Santa Missa. E nós que temos aí do lado de nossas casas, muitas vezes não vamos participar da Santa Missa por preguiça ou porque temos algum outro a fazer tão simples. Então que possamos ter essa determinação de ter a Santa Missa como centro de nossas vidas. Porque é nela que nós alcançamos as graças para a nossa santificação. Sim. Então, agradeço muito a sua presença, que Deus abençoe muito. Amém. E agora vamos para os avisos paroquiais, né? Como a gente costuma falar, né? E se estiver gravando ainda. Então, gostaria de avisar vocês, né? Vocês estão chegando aqui de paraquedas agora, né? Meio que viram, nossa, um episódio sobre o Luiz Gonzaga, não sei o que, vamos ver, né? Enfim, essa é uma série, né? Um episódio da série que a gente está fazendo no nosso canal já há bom tempo, né? Sobre a vida dos santos, né? E o que a gente pode aprender com eles. Né? Então é interessante, né? Porque a gente não fica falando só de coisas bibliográficas, né? A vida do santo, o santo fazia isso, ele fazia isso, mas a gente também aplica, né, pro nosso dia a dia, né? Quem assistiu o episódio de hoje pode perceber, né? A gente falou de castidade, a gente falou da influência da família, né, na vida de um santo. Então, enfim, a gente deixa bem dinâmico a conversa, né, para realmente vocês verem o santo como uma inspiração mesmo, né? E, enfim, vários episódios no nosso canal no YouTube já estão, né, a respeito da vida dos santos. Então se inscreva no nosso canal, né, ajuda a gente a divulgar, porque a gente não fala só da vida dos santos, como também as coisas da doutrina da igreja e tudo mais. Então são coisas muito pertinentes da nossa fé com relação à santidade, né? Como a gente fala no começo, né, esse é um podcast perfeito para você que quer ser santo. Então, assim, pode ter outros, pode, né, obviamente, a internet, graças a Deus, está cheia, mas esse é um doce, né? Então, por favor, ajudem colaborando, né? Falando em colaborando, né? A gente tem um QR Code na tela aí, então vocês ajudam a gente com um valor simbólico no Pix, né? Só para a gente poder ajudar ao nosso postulado. Como vocês puderam perceber dos últimos episódios, agora a gente tem um estúdio, né? Tá? E essas coisas geram um custo, né? Que, enfim, ficar dependendo só também do padre para ficar pagando as coisas também não dá, né? A gente quer de alguma forma ajudar. Então a gente criou esse QR Code, né? O Pix, que está na tela também, é o nosso e-mail, né? Ou santosonada8@gmail.com. Então faça doação para o nosso canal e já colabore conosco com muito. A gente agradece de coração. Mas se vocês não puderem fazer uma doação, a gente agradece se simplesmente rezarem para o nosso apostolado. Pois já faz 2 anos já que a gente está nessa e com a graça de Deus dando muitos frutos, né? Como a gente já falou, a gente já pensou em desistir e tudo mais, então a gente pensa, vem um abençoado e fala, nossa, vocês são do podcast, não sei o quê. Nossa, que episódio, nossa, que coisa abençoada, né? Que apostolado bacana, continue, não sei o que. Daí... é Deus, né? É Deus. Então, assim, a gente agradece muito, né? Todos vocês que ajudam o nosso apostolado. Também estamos no Spotify, né? No qual você pode ouvir os mesmos episódios que estão no YouTube no Spotify. Então, de forma que você pode lavar uma louça, enquanto dirige, você pode estar ouvindo a gente, certo? E também no Instagram, né? Ou santosonada.podcast, né? Então segue a gente aí para que a gente possa também, né, ajudar vocês enquanto vocês nos ajudam, né? Dessa forma meio dinâmica. De novo, mais uma vez agradeço, que Deus abençoe muito. Se eu esqueci alguma coisa dos avisos paroquiais, tá na descrição lá, então fica por isso, certo? Salve Maria, pessoal. Salve Maria. E salve São José. Salve São José. Deus abençoe a todos. Deus abençoe.